No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho, e Lumière o desencorajou. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como um espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Pegue sua cerveja, pegue sua pipoquinha, pegue seu copo de refrigerante de cola. E está começando mais um 10 Minutos de Rebu. E hoje nós vamos falar aqui com vocês sobre 5 livros que nós podemos utilizar aí para estudar cinema, certo? Até porque, né, estudar cinema é algo que fascina muitas pessoas e justamente por conta disso eu fiz aquela seleção dos livros mais interessantes que eu tenho sobre cinema aqui na minha estante. Só lembrando a vocês que eu acho que de temas específicos, cinema é o tema que eu mais tenho livro aqui na minha estante. Inclusive, a gente vai começar no nosso Instagram toda sexta-feira aí uma série sobre um cineasta. Dessa vez, né, que a gente está fazendo sobre autores, teve o Dostoiévski, teve o Honoré de Balzac, e agora a gente vai falar sobre um cineasta, eu não vou dizer qual que é, né, mas com certeza aí vai ser uma grande e uma enorme surpresa para vocês, eu que vou fazer essa série, né, justamente porque uma das áreas do meu estudo, ela é o cinema, né, e aí eu também vou abordar nessa série aí mais outros 2 livros que eu tenho sobre o tema aqui na minha estante, certo? Selecionei 5 livros aqui, tenho muito mais do que 5 livros sobre cinema que eu vou apresentar para vocês ao longo aí da nossa trajetória no nosso canal Rebu, né? Dessa vez, então, eu selecionei aqui 5 livros que eu acho que eles podem ser essenciais para o estudo de cinema, nem tanto, né, todos essenciais, mas pelo menos alguns deles são essenciais para você aí que vai estudar cinema na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, no seu pós-doutorado, ou naquilo que você quiser fazer, né? Fazer um podcast, um canal do YouTube sobre cinema, seja lá o que for, certo? Então, eu selecionei esses livros, né, de acordo com alguns critérios, certo? E aí eu vou falar sobre esses livros com vocês agora. Primeiro, um livro básico, né, sobre cinema, bem básico mesmo, básico para leigos, básico para não leigos, né? Todo mundo, eu acho que fez cinema, passou por cinema na vida, alguma vez deve ter encontrado com esse livro, e você agora está sendo apresentado a ele, caso você não conhecia, né? Esse livrinho aqui da coleção Primeiros Passos da editora brasileira, brasiliense, né? O que é cinema, certo? Escrito aí pelo também, né, cineasta, teórico, crítico de cinema, Jean-Claude Bernardet, que é um autor franco-brasileiro. Né? O cara nasceu na França, mas ele se radicou aqui no Brasil, embora ele ainda tenha um sotaque bastante carregado, né, como se fosse um gringo, o Jean-Claude Bernardet, ele, né, mora aqui no Brasil há muito tempo, é professor da USP, enfim, um monte de coisa aí no currículo, inclusive até realizador de filmes, né? Os filmes do Jean-Claude Bernardet não são muito famosos, né? Mas depois eu deixo aí algumas coisas que ele produziu, e ele também atua em filmes e tudo mais. E aí a gente tem aqui esse livrinho, O que é Cinema, né? Um livro curtinho, certo? Ele tem aí cerca de 117 páginas, né? Cerca de 117, 116 páginas, e ele fala sobre o que é o cinema, né? Mas o que é o cinema em qual sentido? Ele fala no cinema em relação
ao que a gente pensa sobre o que o cinema é, né? E, na verdade, como que o cinema, né, a própria articulação da arte cinematográfica, ela faz a gente pensar que o cinema é aquilo, né? O primeiro capítulo desse livro, ele é um capítulo super interessante, né? Ele chama Realidade e Dominação, e ele vai discutir, só para a gente não ficar, né, falando do livro todo, ele vai discutir aí como que o cinema ele consegue passar para a gente uma noção de realidade, né, de que aquilo que está acontecendo na nossa frente é algo realmente verdadeiro, né? E aí, para quem já trabalhou com cinema, certo? Para quem já fez filme, para quem já realizou filme, sabe que às vezes a história mais simples do filme, ela pode ter, de um filme, ela pode ter vários truques, né, que fazem com que aquilo que esteja sendo filmado ali seja totalmente desconstruído, como é que foi feito e tudo mais, né? Então, basicamente, né, não existe filme sobre o filme real, né? Não existe filme real, certo? Bem, um livro, então, que se aprofunda nas questões estéticas e no fazer dos filmes. Esse livro aqui, O Discurso Cinematográfico, a Opacidade, a transparência desse grande professor, desse grande crítico de cinema, desse grande teórico do cinema brasileiro, Ismael Xavier. Também é outro cara que, se você vai estudar cinema, certamente os professores que você terá aí, eles indicarão para você ler um livro do Ismael Xavier. Ele tem vários livros, né? O Jean-Claude Bernardet também tem bastante, mas a maioria dos livros teóricos sobre cinema, eles vêm aí desse grande cara aqui, que é o Ismael Xavier, né? E aí esse livro aqui ele é interessante porque ele se trata de um livro, né, que junta uma série de artigos sobre cinema, né? Então, por exemplo, o primeiro capítulo do livro, né, o primeiro artigo que tem aqui é a janela do cinema e a identificação, que é que ele vai mostrar, ele começa falando para você o que que é uma cena, o que que é um plano, quais são os tipos de plano, para que que eles servem, e aí depois ele vai discutir um pouco como é que isso montado, ele traz para você uma noção de realidade. E no capítulo 2 aqui, então, ele vai falar sobre a decupagem clássica, por exemplo, né? Vou falar um pouco desse capítulo aqui. A decupagem clássica é aquela que tem em todo filme, né? Onde as cenas elas têm uma sequência lógica, que você não tem ida e volta no tempo, que as coisas elas acontecem meio que dentro de um eixo, né? Então, por exemplo, o ator é o que tem, né? Em quase todos os filmes, o ator ele está lá andando. Aí ele está andando numa rua, ele vira a esquina, aí depois ele continua andando na outra rua, né? Aí vai mostrar, ele entra na casa, mostra ele abrindo a porta, depois mostra ele fechando a porta, né? Então toda essa sequência aí. E aí o que acontece? Ele vai discutir a decupagem clássica, né? Do ponto de vista daqueles que tentaram romper a decupagem clássica, né? Então ele vai falar aqui, por exemplo, do Kuleshov, né? Do Pudovkin, certo? Que são cineastas aí do cinema soviético, que eles tentaram trazer uma nova ideia de decupagem aí, certo? Bem, vamos falar agora sobre um livro escrito por um cineasta, falando sobre como ele pensa os seus próprios filmes. E aí eu vou trazer aqui para vocês um livro que eu acho que, dentre todos os que eu vou falar aqui, esse livro aqui ele vale a pena ser lido por qualquer pessoa, independente se a pessoa ela tenha interesse realmente em filmes, né? Que é o livro Esculpir o Tempo, do Andrei Tarkovsky, né? O cineasta aí soviético, que fez apenas 10 filmes. Dentre esses filmes, ele fez algumas adaptações literárias, como, por exemplo, a adaptação de duas adaptações literárias, inclusive de ficção científica, que é o Solaris e o Stalker, né? O Solaris baseado com o nome do livro homônimo, né? Solaris, e o Stalker baseado no livro dos irmãos Strugatsky, Piquenique na Estrada. E aí, o Andrei Tarkovsky, ele vai falando sobre toda a sua filmografia de uma maneira bastante sensível, assim,
discutindo ao mesmo tempo, né, o que é cinema, né, para ele, né, o que que ele pensa do cinema, como é que ele foi amadurecendo. E aí tem aqui o capítulo 5, do qual ele vai fazer uma discussão, né, sobre cinema, que ele vai desde a imagem cinematográfica até a parte da música e do som do filme, né, que é a parte final. Então ele vai falar sobre tempo, ritmo, montagem, roteiro, realização gráfica, vai falar sobre o ator, né, de cinema. E ele tem umas opiniões assim muito interessantes, né? Por exemplo, ele faz uma crítica a ideia de objetividade do documentário, né? Ele vai falar que se o documentário ele tentar ser totalmente objetivo, ele deixa de ser arte para ele ser apenas um trabalho de demonstração, né? Por exemplo, ele vai falar que o cinema é a única, diferente do teatro, né? Existe cinema sem ator, enfim. É, ele tem uma relação muito grande também com o público, né? Ele conta aqui das cartas que ele recebia do público na União Soviética, e é muito louco, assim, ele falando que camponeses falavam com ele e tudo mais. E aí ele tem uma parada, assim, que eu acho muito interessante, que é quando ele fala, né, que ele como artista, né, como cineasta, ele não pode entregar para o público aquilo que o público quer, né, porque senão ele estaria chamando o público de burro, certo? Uma vez que você está deixando o público na sua zona de conforto. E isso não é, né, o objetivo do artista. Bem, agora um livro sobre o cineasta falando sobre o cinema do seu país. A gente vai ter aqui, então, né, esse livro, A Revolução, né, do Cinema Novo, do Glauber Rocha, certo? Que é um livro aqui que, inclusive, eu também usei ele bastante nos meus estudos, né? Onde você vai ter aqui vários mini textos, vários textos que o Glauber Rocha ele vai falar sobre outros filmes, sobre a relação dele com outros cineastas, o que que foi essa revolução, né? O que que se chama essa revolução cinema novo. E ele vai falando também sobre outros cineastas aqui, né? Então você chega lá e fala assim, eu quero ver a opinião. Ele tem uma coisa meio esquisita aqui, que o sumário é no final do livro, né? É uma coisa um pouco diferente. Mas você tem aquele falando, por exemplo, né, da Jean-Luc Godard, né, que é um cineasta francês. Né, você encontra aqui o Glauber Rocha falando sobre ele, né, Carlos Diegues, que é um cineasta brasileiro, Silvio Bach, Rogério Granzella, enfim. Então, esse livro aqui ele é bastante interessante porque ele é uma forma, né, de você entender como que um diretor, que foi um dos precursores desse movimento, ele ele pensa, né, o movimento do qual ele faz parte. Então, é muito bacana, muito interessante esse livro aqui do Glauber Rocha, certo? E para finalizar, a gente vai trazer aqui uma biografia de um cineasta, certo? Eu vou até tirar aqui o cartãozinho, né, que vem esse. Essa aqui é uma versão, né, do livro Maldito, a biografia do Zé do Caixão, né, que foi escrita pelo André Barcinski e pelo Ivan Finotti. Tá uma versão da Dark Side, né? Por isso que ela tem esse trabalho todo aqui de capa e tudo mais. Esse livro aqui ele é mais antigo, né? Eu já tive ele em outra versão, acabei doando para um amigo meu, né? Justamente porque eu comprei essa versão mais nova aqui. Mas esse livro aqui ele é bem interessante, né? Porque ele traça aí toda a trajetória do José Mojica Marins, né? O Zé do Caixão. Um cineasta que eu gostava muito dele, né? Quando eu era criança, né? Quando eu era adolescente e tudo mais. Até um tempo atrás, né? Quando eu tinha mais ou menos em torno dos meus 25 anos. E aí, depois que eu li até um pouco da biografia dele, eu cheguei a ver algumas palestras que ele deu.
eu acabei perdendo um pouco o encanto com ele, assim, porque o José Mojica Marins, ele tem umas opiniões muito conservadoras para minha cabeça, né? Então, eu acabei, assim, pegando um certo desgosto, né, da pessoa, principalmente do José Mojica Marins. Ele morreu recentemente aí, né, já quase não estava mais fazendo filme, né, já não fazia mais filme nenhum, principalmente em comparação ao período, né, desde a década de 60 até a década de 80, que ele lançava aí, às vezes, até 2 filmes por ano, né? E o legal aqui do Zé do Caixão é interessante você acompanhar, né, a biografia de um cara que ele não só era, né, um cineasta, mas ele também, por si só, ele era um showman, assim, né? Ele era um cara que ele buscava a fama mais do que qualquer outra coisa. Tanto é tanto é que o Zé do Caixão, você que está vendo aí esse vídeo e que sabe de quem eu estou falando, né, do José Mojica Marins, mas principalmente do personagem que ele criou, o Zé do Caixão, ele virou um marco, né, principalmente do folclore brasileiro, ao ponto de que você pode nunca ter visto um filme dele, mas você tem uma opinião sobre ele. Né? Então, tem até uma coleção de DVDs dele aqui, que tinha um documento, tinha em todos os DVDs, né, tinha um, um extra das pessoas sendo entrevistadas na rua, né? E assim, a maioria das pessoas, obviamente, não gostavam dos filmes dele e tudo mais, e as que gostavam, não gostavam, falavam que ele era maluco e tal. Aquele doidão, né, da unha grande. Então, famoso, né, conhecido ele era, né? Agora, conhecido pelos filmes que ele fez, não, né? Não tanto. E aí eu tô falando disso porque o Zé do Caixão, ele era um cineasta versátil, né? Ele fazia filme de terror, ele fazia filme de romance, ele fazia filme de suspense, ele fazia filme de sexo explícito, ele fazia filme de pornô chanchada, enfim, né? Ele tinha aí ele era ator, né? Ele atuava na maior parte dos filmes dele. Aí tem algumas coisas que é até engraçada, né? Porque ele é um cara meio rústico, assim, meio chucro, e quando ele interpretava ele como cineasta nos filmes, ele aparecia como se ele fosse um intelectual, assim, tal, né? E ele nem era, né? Ele não era intelectual em sentido algum, assim, né? Ele sempre que eu via alguma coisa dele falando, ele discutia as coisas assim muito superficialmente, inclusive. É, falando de filme, né? Ele até tem uma opinião, lógico, não era um cara burro, né? Mas assim, também não era, nossa, né? Um cara que debatia filme como se ele fosse, né, um autodidata. Autodidata, né? Para fazer filme, sim. Agora, para entender a linguagem do cinema, aí não, né? Mas enfim, é um livro muito interessante de se ler. Eu lembro, esse livro aqui é grande, eu lembro que eu li ele em 3 dias, assim, porque as histórias são intrigantes, né? O cara que se mete em muita confusão, foi preso pela ditadura, enfim, certo? Então, esse aqui, né, foi o nosso programa de hoje, né? 5 livros aí para estudar cinema, né? E esse foi o nosso 10 minutos de Rebu. Você acha que está faltando algum livro, que tem algum livro que é interessante aí que eu possa falar depois? Por favor, aí deixe nos comentários. Tchau!